Vamos falar sobre as minhas experiências de fé? Olá, eu sou a Maju. Para você que chegou aqui agora e quer entender um pouco mais do que se trata esse canal, eu venho aqui relatar algumas vivências minhas, algumas experiências minhas relacionadas a vários assuntos, sobre maternidade, casamento, experiências materiais, mas principalmente sobre espiritualidade. E como eu falei no outro vídeo, você pode procurar aqui no canal, é um vídeo curtinho que eu apenas indaguei a todos aqueles que me seguem o que você entende como fé ou como uma prova de fé. E prometi que eu iria começar a contar as minhas experiências sobre fé, né? Então hoje vai ser o primeiro vídeo que eu vou começar a contar da minha segunda fase de vida. Por que eu falo segunda fase de vida? Porque eu tenho experiências de fé faz muitos anos, praticamente desde adolescente, talvez até antes. De acordo com que as coisas vão acontecendo, eu começo a ter lembranças e entender que eu já tinha experiências e provas de fé muito antes do que eu imaginava. Mas existe um marco na minha vida onde não só eu tive fé, como eu comecei a agir pela fé. E isso muda muito as coisas. Infelizmente, eu comecei a acreditar no que existia de forte, de poderoso, de divino, aí cada um vai dar um nome dentro de mim, depois de uma situação muito ruim que me aconteceu. Uma situação muito trágica, complicada e principalmente injusta. E ali foi onde eu tive um divisor de marco da minha vida. E eu tive que me entregar à espiritualidade. Eu tive que acreditar que algo maior do que eu iria fazer justiça, já que os humanos não conseguiriam naquele momento. Ninguém me escutava, ninguém entendia. Num outro vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso e eu vou contar exatamente sobre essa história. Mas nesse momento, eu quero só deixar claro que dali pra frente, muita coisa na minha vida espiritual mudou. E várias coisas foram se desenrolando na minha vida, até que chegou um ponto onde eu precisei escutar as minhas intuições e dar crédito para elas. E essa era a parte, ainda é a parte mais difícil para todos nós, mas principalmente para mim. Hoje é um pouco mais fácil do que no dia que eu tive a primeira atitude de fé baseada na minha intuição. Então, começando do início dessa situação, eu vou fazer um breve resumo só para contextualizar, para vocês entenderem. A minha filha estava com 1 ano na época. A gente tinha passado por toda a pandemia. Eu peguei Covid no parto da minha filha e meu esposo também. Porém, meu esposo tem bronquite crônica. E eu sempre tive as rinites, problemas respiratórios mais leves. E ele tinha acabado de ser diagnosticado uns 2, 3 anos antes com bronquite crônica, que ele teve a vida inteira e nunca, sempre trataram errado, ele nunca soube disso. E aí, começou a Covid, minha filha nasceu 1 semana depois que tudo estava fechado no Brasil por causa da Covid. E nós pegamos Covid no parto sem saber que estávamos com Covid. E ficamos com Covid prolongada durante 9 meses em casa, sem qualquer tratamento, porque ainda no Brasil não se entendia direito os sintomas e nós pegamos ela no estado avançado. Então, a gente teve sintomas que não eram habituais quando se começou a Covid no Brasil. Eram sintomas mais sérios e que fizeram de tudo. Diagnosticaram meu marido com dengue, me diagnosticaram 4 dias depois da minha filha nascer com infecção urinária, sabe? Várias coisas aconteceram porque as pessoas ainda não tinham conhecimento sobre essa doença na época. Enfim, passado-se 1 ano de tudo isso, e aí tem muitas histórias que ao decorrer do tempo eu vou gravando vídeo para vocês e vou contando detalhes por detalhe dessas situações. Quando eu engravidei da Júlia, eu tinha aberto mão do meu trabalho, eu tinha pedido para sair porque a gente tinha combinado que quando eu engravidasse, eu iria me dedicar exclusivamente à minha bebê
durante pelo menos os 2 primeiros anos dela, que era o meu sonho de vida. Era eu poder ter esse tempo com ela, essa troca com ela. E aí, por causa dessa situação toda da Covid, meu marido também ficou desempregado. E então, a gente se viu numa situação de precisar pedir favores para a família. E foi necessário que a gente fechasse nosso apartamento, que na época era alugado, no interior de Minas, e pedisse para ficar algumas semanas, talvez alguns meses, na casa da minha tia, que vinha ser a madrinha da minha filha, e do meu pai, que eles moravam na mesma casa, uma casa de família, para que a gente conseguisse se organizar. Só que meu marido ainda estava bem doente nessa época, estava se recuperando ainda desse Covid prolongado, eu estava bem melhor, a Júlia não teve nada, qualquer sintoma, qualquer coisa. E, enfim, passados tudo isso, a gente foi morar na casa da minha madrinha e ficamos lá durante 3 meses. E aí, quando você mora na casa de alguém, você é obrigado a seguir as regras da casa da pessoa, obviamente. Porém, existiam algumas regras que não faziam sentido pra gente. E, infelizmente, por causa da política da época, tanto meu pai quanto a minha tia começaram a seguir as bobeiras que foram se falando da doença, mesmo tendo dentro de casa 2 pessoas que quase morreram de Covid, que ficaram bem doentes. Ainda se acreditava que não se devia tomar vacina e um monte de outras coisas, enfim. E aí chegou um momento ali onde, por causa de acreditar, por causa dessas crenças, se negligenciou muito depois que começou a vacinar os idosos. E então, meu pai pegou Covid e escondeu da gente. Lembrando que eu estava com meu bebê de 1 ano dentro de casa. E toda vez que ele saía e voltava para casa, ele não tinha o mínimo de cuidado de lavar as mãos, tirar a roupa porque estava na rua. A gente ainda estava nessa de usar máscara e não sei o que. Ele só mal usava máscara e muito mal e não lavava a máscara com frequência. Enfim, várias negligências. E com isso ele voltou a passar Covid pra gente quando a gente já estava praticamente curado da primeira Covid que a gente teve. Só que dessa vez eu tive 3 dias de sintoma muito forte. A minha filha chegou a ter sintoma e o meu marido internou. Ele ficou 2 semanas em casa só piorando, e aí era um monte de diagnóstico errado, voltaram a falar que estava com dengue e um monte de outras coisas, até que um dia ele passou muito mal e a gente achou que ele deveria ir para um posto de saúde. Porque até então a gente estava com medo de ir para o posto e ele acabar pegando a Covid no posto. Então, quando ele chegou lá, eles detectaram que ele não só estava com Covid, como ele estava no ápice do Covid. Se ele não tivesse ido naquele dia para o hospital, provavelmente ele teria morrido em casa e ninguém saberia nem do que ele tinha morrido. E aí ele ficou praticamente 1 semana internado. E nesse período de internação, vale salientar que ele chegou no dia crítico, agravou alguns dias a mais, ao ponto de não conseguir nem conversar com a gente, de tossir sangue. E a gente teve a bênção de uma das médicas que estavam atendendo ele entrar no dia fatídico, que ele poderia ter morrido, e examinar ele e falar com ele, olha, isso era mais ou menos horário de almoço, e virar para ele e falar, olha, se você não se recuperar hoje, eu vou ter que te entubar. Se eu te entubar, você não vai sair daqui vivo. A maioria das pessoas no estado que você tá, que entubaram, não suportaram 2 dias de intubação. Então eu não sei no que você acredita, eu não sei o que ficou para trás na sua casa, mas se agarra a isso e arruma força de onde você não tem, porque eu não quero te entubar. Você é muito novo para isso. E saiu do quarto e deixou essa bomba com ele. Isso são relatos dele depois, quando chegou em casa, tá, gente? E ele falou que naquele momento ele só se agarrou nas crenças que a gente tem, né, em Deus, e pediu que ele queria ver a filha dele crescer, que ele queria continuar com o nosso casamento, que ele tinha muita coisa para fazer, ele acreditava que ele tinha uma missão maior para fazer e que ele entregava a vida dele para o que fosse necessário espiritualmente, desde que salvasse ele. E adormeceu, apagou. E aí, quando ele acordou, isso ele já estava no máximo de oxigênio, tá? Quando ele acordou, ele, em questão de horas, já conseguiu sair do oxigênio. Ele falou que acordou bem melhor, acordou todo suado, como se tivesse transpirado muito e o lugar não era quente o suficiente para isso. Enfim. E aí, 2 dias depois, ele já estava em casa. Ainda chegou em casa tossindo sangue, né? Teve que ter todo um cuidado, mas assim, nem se compara ao que ele passou no hospital. Então, contextualizando tudo isso, vamos entrar exatamente na minha experiência de fé de hoje.
Talvez a primeira mais forte, mais decidida que eu tive da minha vida. Passado-se mais ou menos ali quase um mês e meio a 2, a gente continuava na casa da minha tia e eu comecei a ter umas intuições com a espiritualidade que eu acredito, com meus guias e tal, me dizendo que a gente precisava sair dali. A gente precisava muito sair dali porque se a gente continuasse ali a gente ia morrer. Por vários motivos, não só pela negligência dos meus parentes na época, sabe? Mas por outros motivos. E eu tive alguns sonhos premonitórios, eu tive algumas situações e a gente já tinha um sonho de comprar um motorhome e sair viajando. Mas sempre ficou no sonho. A gente procurava motorhome, olhava preço, via como é que era, tentando elaborar. A gente tinha um planejamento de ir para a Europa um pouco antes de eu engravidar. A nossa ideia era morar na Europa naquela época, enfim. E vários desses planos foram sabotados, principalmente depois que a Covid chegou. E aí naquela semana ali eu fiquei muito incomodada, essa intuição não saía da minha cabeça. E aí um dia eu cheguei e comecei a pesquisar motorhomes com crianças, como seria a vida de quem vive no motorhome viajando com criança. E aí um dia eu chamei meu marido, sentei com ele no quarto que a gente dormia e falei pra ele assim: a gente precisa sair daqui. Mas ele, pra onde a gente vai? A gente tá sem trabalho, a gente tá sem nada. Eu falei, cara, a gente tem uma casa inteira montada, guardada no sótão da casa da minha tia. A gente pode vender tudo isso. Com o dinheiro disso, a gente aluga um carro, diga-se de passagem, a gente não tinha carro, aluga um carro. Vamos lá pra tua mãe conhecer a nossa filha, que ela ainda não conhece, porque ela morava longe da gente na época. E vamos seguir nosso caminho. A gente tinha esse plano quando a gente se conheceu. E as convenções da sociedade, o medo das pessoas falarem, vocês são malucos, vocês vão sair viajando por aí sem destino, não dá para ser peregrino desse jeito e tal, fez com que a gente se amedrontasse. Fez com que a gente voltasse para trabalhar bonitinho, dentro de casa, de carteira assinada, sendo que a gente tem um potencial imenso para trabalhar por conta própria. Então, assim, eu sou publicitária, ele é fotógrafo, a gente tem duas coisas que a gente consegue trabalhar onde a gente quiser. Não faz sentido a gente ficar preso aqui. Vamos trabalhar por conta própria. E aí, então, ele ficou uns 2 dias pensando, mas com muito medo ele aceitou a minha proposta. Anunciamos tudo que a gente tinha da casa, toda a mobília que a gente tinha guardado da casa. Algumas coisas até por preço de banana, só para não deixar nada guardado lá. Botamos um mochilão nas costas e começamos a nossa viagem. Só que o dinheiro que a gente conseguiu fazer, ele era suficiente para a gente começar a viagem, mas não para nos manter. Isso era o que fez meu marido ter tanto medo da gente encarar essa aventura, sabe? A gente estava com um bebê e uma cachorrinha, diga-se de passagem, que é a nossa companheira Lola, que está sempre com a gente, já deve ter visto ela passar aqui atrás no vídeo. Então, um pouco antes da nossa viagem, meu marido virou para mim e falou: olha, Maju, a gente tem dinheiro para ir, a passagem já está comprada, que a primeira coisa que nós vendemos da mobília, a gente comprou a passagem para não desistir para o primeiro destino que a gente ia, que era para ver a mãe dele. E de lá a gente ia seguir o curso. E já tem uma hospedagem paga para 2, 3 dias pra gente ficar lá. Porque a casa da mãe dele não comportava pra gente ficar, porque ela é sozinha, então ela morava numa casa minúscula que não daria pra gente se hospedar com ela na época. E, na verdade, na época ela nem morava sozinha, morava junto com um irmão. E o resto? E dali pra frente, o que a gente vai fazer? E nesse período, né, nessa faixa de período ali, a gente começou a trabalhar pela internet. Ele fazendo as fotos, vendendo foto, fazendo trabalho para as pessoas na internet. Eu também na parte de marketing digital. Nós começamos a empreender sozinhos ali, para começar a fazer um fluxo de dinheiro, né? E tudo se desenrolou naturalmente. A gente tinha comprado passagem para descer no aeroporto que ele não queria descer, porque era mais longe da casa da mãe dele. Mas a passagem para onde daria para a gente estava mais cara. E aí, na hora que a gente estava chegando, tinha umas nuvens de rolo que chama, que não tinha como, não tinha teto para o avião descer e o avião foi desviado para justamente o aeroporto que ele queria, que a gente queria chegar. Quando chegou no aeroporto, a gente estava com pouco dinheiro para o aluguel, para as coisas, né, da viagem, o aluguel do carro e tal. A gente tinha ali o dinheiro do calção e para alguns dias, mas a gente precisaria do carro para mais dias, até porque a gente só tinha hospedagem paga por 3 dias até então.
E quando chegou no aeroporto, por causa desse desvio do avião, conseguimos alugar um carro muito maior do que a gente tinha reservado, por mais tempo. E o calção, na hora de passar, deu um problema no sistema deles e eles liberaram sem o calção. Então a gente conseguiu ficar mais tempo com o carro, porque a gente teria o dinheiro que seria até então do calção para reservar mais dias. O nosso dinheiro estava contado para fazer um lanche até chegar na casa. E aí, como a gente foi parar em outro aeroporto, a gente teria um tempinho de viagem, né, de carro, dirigindo até chegar na casa da mãe dele. Então a gente estava com uma bebê, a gente precisava comer. E aí a gente tinha levado um dinheiro mais ou menos assim só para fazer um lanche, para não descapitalizar. E aí, com toda essa situação do avião, a, a empresa nos disponibilizou um voucher para almoçar no melhor restaurante dentro do aeroporto. Comemos super bem, almoçamos bem para conseguir seguir viagem. Enfim, a gente tinha todo um planejamento de viagem na cabeça, dentro das condições que a gente tinha naquele momento. Mas a gente estava tão certo que era aquele o caminho, que era aquele o destino que a gente tinha que ter, que as coisas se desenrolaram para serem muito melhor do que a gente esperava. E ali foi a primeira vez que ele conseguiu olhar para mim e falar: cara, como isso aconteceu? Que mágica foi essa? Eu falei: não foi mágica, foi fé. Pela primeira vez eu tive uma intuição e acreditei real nela. Um pouco de loucura? Talvez sim, talvez sim. Mas como eu já tinha tido outras experiências de fé, mas tinha vacilado na hora de tomar algumas decisões, e lá na frente eu tinha visto e falar: caraca, se eu tivesse feito como eu tinha intuído, as coisas tinham sido de outra forma. Naquele momento, por uma questão de querer preservar a minha família, por uma questão de querer respirar, porque eu estava vendo que a gente ia acabar. Aquilo não era a minha missão. Ficar ali trancada esperando alguma coisa acontecer não era a minha missão de vida. E realmente não era. No desenrolar dos vídeos, vocês vão perceber que as coisas começaram a se encaminhar para eu chegar na minha missão de vida. Então, acreditar na minha intuição, seguir a minha intuição e fazer foi uma virada de chave incrível na minha vida e da minha família. Nos trouxe para um lugar incrível que a gente mora hoje. E que era talvez um lugar que eu nunca imaginei na vida viver, nunca, não por nada, mas é porque eu nem conhecia esse lugar e a gente foi sendo levado até chegar aqui. E estamos no aguardo de algumas outras revelações e intuições para o destino que isso vai tomar. E assim que tudo estiver se fechado e se concretizado, com certeza eu vou vir aqui fazer um vídeo para vocês, porque acho que isso especificamente relacionado a onde a gente está hoje vai ser meu maior relato de fé. Vai ser o mais grandioso, talvez mais louco e absurdo que todo mundo vai falar, mas vai ser meu maior relato de fé. Enfim. Então hoje eu queria só dizer para vocês, eu não estou dizendo para ninguém arrumar uma mochila e sair viajando aleatoriamente, sem planejamento, sem nada. O meu caso e a minha história foi uma coisa muito específica, tá? O que eu quero dizer é que com a minha história, talvez vocês consigam parar e começar a observar mais dentro de vocês e não fora. Escuta mais seu coração, sua intuição, suas vontades. Escuta o teu parceiro. Às vezes a intuição não vem por você, mas vem pelo teu parceiro. E às vezes faz sentido na cabeça da gente, mas a gente tem tanto medo de acreditar no invisível ou de acreditar em algo que sai da rotina e do cotidiano de todo mundo que a gente não faz. Então, que a minha experiência, que o meu pontapé inicial para começar uma vida nova, e que literalmente foi uma vida muito nova, muito maravilhosa, possa ser um estímulo para que você agora, assim que finalizar esse vídeo, arruma um cantinho da tua casa, da tua varanda, do teu quintal, onde quer que você esteja. Tira uns 5, 10 minutos e começa a praticar, a escutar o seu interior. O que as tuas proteções têm para te dizer. Qual é a sua missão de vida? E até onde vai a tua fé? Fé não é acreditar no invisível? Então, até onde vai a tua fé? Bom, se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui embaixo, por favor. Deixa nos comentários algum relato sobre uma demonstração de fé tua. Isso vai ajudar outras pessoas também. Eu vou ler todos os comentários e pode ajudar outras pessoas a tomarem coragem de fazer coisas que estão sendo intuídas faz muito tempo.
mas não tiveram alguém para dar esse primeiro start. E lembrando sempre que os vídeos completos estão aqui no canal do YouTube e alguns fragmentos vão estar no TikTok e no Instagram. Até mais e até a próxima.